Gente, o celular descarregou aqui, não sei o que aconteceu. Tô chamando o Alberto aqui novamente. Olá, travou, voltou? Tá travando ainda aqui. É assim mesmo, ao vivo é assim. A internet de vez em quando pega umas pressas na gente. Tá conseguindo me ouvir? Agora sim, tô. Agora sim, né? Conseguiu. Pronto, ótimo. Só recapitula lá a pergunta pro pessoal. É possível, eu já vou fixar aqui nos comentários também, se é possível emagrecer sem passar fome. Claro, vamos lá. Na primeira semana, pessoal, o que que acontece? Já expliquei para vocês que o nosso metabolismo ele realmente luta um pouco contra o emagrecimento, porque é um mecanismo estressante para o nosso corpo. Nós não fomos feitos para metabolizar muita gordura, oxidar gordura. Na verdade, nós fomos feitos para acumular. Mas é possível sim você emagrecer sem passar fome, porque não precisa cortar a caloria da dieta ao extremo, ao ponto que muita gente faz dieta restritiva e acaba em um determinado momento. Tá conseguindo ouvir bem, né? Tô. Agora sim. Acaba em um determinado momento tendo reganho desse peso de novo e até o dobro. Né? Acaba tendo reganho desse peso e até o dobro. Então você consegue, eu consigo dentro do consultório traçar uma estratégia para que você não fique passando fome, porque não precisa restringir a caloria demais. Não precisa tirar todos os alimentos da dieta para que você emagreça. Não é isso. Você, às vezes as pessoas até ficam assim, meu Deus, Alberto, hoje eu como. Eu comia só 2 refeições e acabava acumulando muita gordura. Mas agora eu faço 4 refeições no dia, como bem, não passo fome e consegui emagrecer. Não entendi essa lógica. Mas é óbvio, quando você faz uma restrição severa demais de caloria da dieta, o teu metabolismo se adapta a essa restrição. Ele entra, entre aspas, num modo de economia de bateria, né? Assim como no próprio celular, por exemplo, já que está todo mundo conectado aqui no celular, quando a bateria está ali, né, em 20% já começa a cair notificação. Olha, bateria fraca, bateria fraca. E a gente vai lá e ativa o modo economia de bateria. A gente não faz isso para a bateria durar mais? Exatamente com o corpo da mesma forma. Nós entramos em um modo de economia de bateria. O que é esse modo de economia de bateria? É a famosa termogênese adaptativa. Você está comendo tão pouquinha caloria, que o corpo faz assim, não, a gente vai gastar pouca caloria. Vamos diminuir aqui o gasto energético para poder manter as funções vitais se mantendo estáveis, né? Batimento cardíaco, respiração, porque senão esse ser humano vai acabar morrendo, a gente não quer morrer. As células se unem aqui, não queremos que esse ser humano morra. Vamos entrar no modo economia de bateria, porque ele está comendo muito pouco, ele está comendo quase nada de caloria. Então não precisa restringir a esse ponto, não. A dieta, ela é bem calculada, bem precisa dentro desse gasto energético, para que você consiga oxidar bem gordura e sem passar fome. Com bastante fibra nessa dieta, uma dieta hiperproteica também auxilia muito. Não que essa dieta seja além, né, demais de proteína, não dentro da tua necessidade, mas uma dieta com proteína, que é uma coisa que muita gente come pouco. Né? Tem gente que passa o dia comendo café com biscoito, come pouquinha proteína no almoço, lanche da tarde, come uma fruta ou come sabe? Coisas que não são proteicas, que realmente não dão essa saciedade. Porque carboidrato refinado, quando você come, logo, você realmente sente logo fome. Né? Tem muita Passo o gente que dia tem uma comendo, dieta pobre em passo o dia proteína. comendo creme cracker, né? Creme cracker.
Isso, Exatamente. Ou o cara. famoso biscoito água e sal, né? Isso. Ou só pão, café com pão, ou tapioca, enfim, não tem uma alimentação muito proteica, né? E a proteína, ela além de fazer esse papel estrutural, ela também promove mais saciedade a nível intestinal, porque libera hormônios também sacietógenos, tá? Quando eu falo desses hormônios, é o famoso GLP-1, o glucagon-like peptide 1, PYY, CCK, colecistocinina, enfim. A própria serotonina, né? São esses hormônios que modulam esse eixo de fome e saciedade, tá? Então consegue sim emagrecer sem passar fome. Mas para isso você precisa de acompanhamento profissional. Alberto, fugindo um pouquinho dessa pergunta, você falando de termogênico, o corpo acaba se acostumando. Muitas pessoas falam da questão do dia do lixo, que você pode comer o que quiser em uma das refeições. Isso é orientado? Qual é a sua visão sobre isso? Sim, vamos lá. E o dia do lixo. Eu digo assim, nenhum alimento é lixo. Sim, Alimentos mesmo. O dia do sim. lixo, ele é aquele dia, seria aquele dia para que você coma o que quiser, né? Você tem as refeições livres. Mas isso deve ser muito determinado também, deve ter um controle. Não gosto de usar o termo dia do lixo, mas algumas refeições livres, né? Sem essa preocupação, até porque a alimentação não é só contagem de caloria, mas ela também tem um lado afetivo, ela tem um lado emocional. A gente não vai recusar, porque está em dieta, de comer o prato que a nossa avó preparou, por exemplo, no almoço de domingo pra gente. Não vai, porque a comida ela é afetiva também. A comida ela tem essa memória também da infância, né? É Você realmente verdade. dentro do plano alimentar vai ter momentos para viver essas refeições, para você flexibilizar um pouco. Quer comer um bolo mesmo, sem ser um bolo low carb, sem ser um bolo fitness, quer comer um bolo que realmente tem uma quantidade de açúcar, que é um pouquinho calórico, dá para flexibilizar dentro da dieta essas refeições. Mas que isso não se torne rotina. Porque senão você vai fugir daquela quantidade de caloria que eu estabeleci para você consumir e conseguir emagrecer. Mas dá para flexibilizar. Eu digo que a regra do 80-20 é extremamente importante, até para esse equilíbrio emocional também. Você fazer 80% da dieta e até 20% de algumas refeições livres, né? Para que você consiga se manter saudável e quando você consumir esse alimento que não está dentro do teu planejamento alimentar, ele não te traga dano. Ele não traga dano para o teu resultado de emagrecimento, ele também não te traga dano de saúde. Então, dá para flexibilizar. Ótimo. Então tá. Vamos para a próxima pergunta. Quais os hormônios que estão atrelados ao emagrecimento? O principal, na verdade, eu já até mencionei algum deles para vocês aqui na live, só recapitulando, é a insulina. A insulina é extremamente adipogênica, ou seja, ela favorece o acúmulo de gordura. A insulina faz isso muito bem, porque ela é um hormônio, a insulina é um hormônio anabólico, né? Ela favorece o acúmulo de gordura. Então a gente precisa baixar. E muita gente tem um quadro chamado de resistência à insulina. E a resistência à insulina deve ser tratada para o paciente que quer emagrecer. E muita gente diz assim, não, emagrecer é fácil, é só contar caloria. Não é. Tem que modular a insulina também. E chega no consultório com a insulina lá nas alturas. E pasmem, que muita gente considera aquele parâmetro de referência do exame como um parâmetro de normalidade. O parâmetro do exame está ali próximo de 20 ainda é considerado normal. Mas um paciente que tem uma insulina de 20 é um paciente que já apresenta um grau de resistência à insulina. Porque ele está comendo muito carboidrato, né, e está estimulando muito a liberação da insulina, que é o hormônio que distribui o açúcar do sangue para as células. Ele está comendo muito. Então, carboidrato, e o corpo precisa de uma demanda de insulina maior. Só que com o tempo, essa insulina não consegue ir lá e abrir a portinha dessa célula para o açúcar entrar. Isso é uma dificuldade da insulina, da ação da própria insulina, chamada resistência à insulina. E quando você tem resistência à insulina, é o caminho inicial para o pré-diabetes.
é o caminho inicial para um diabetes do tipo 2. E para a síndrome metabólica também, que entra a obesidade. Muita gente que tem um percentual de gordura alto tem resistência à insulina. Muita gente que tem sobrepeso, que não tem um percentual de gordura tão alto, tem resistência à insulina. E até quem tem peso normal, o peso está ali na faixa de normalidade, mas a composição corporal está ruim, né? Tem uma composição corporal com percentual de gordura muito alto e pouquinha massa muscular, às vezes apresenta resistência à insulina. Então, precisa modular a insulina. Você precisa controlar a ingestão de carboidrato, controlar a carga glicêmica, a quantidade de açúcar que tem nessa dieta, o índice glicêmico que tem nela também, para melhorar esse quadro. E a questão da Logo o gancho resistência. aí do cromo. Verdade, gente, ó. O Tefit tem o picolinato de cromo, que age diretamente na questão resistência à insulina, né? Eu vou deixar o Alberto falar certinho sobre o picolinato, explicar bem certinho o mecanismo dele, né? Sim, sim. Legal? O picolinato de cromo, eu não vou me aprofundar muito na parte de mecanismo de ação, porque vai ficar super chato para vocês. É. Mas ele exerce essa função, né? Muita gente, às vezes, tem deficiência de cromo. A gente consegue fazer pesquisa por exame laboratorial e investigar, mas tem muito estudo científico evidenciando que sim, o picolinato de cromo ele melhora a resistência à insulina, que é justamente fazer com que esse hormônio que distribui o açúcar para as células consiga agir de maneira mais eficaz, né? Essa portinha lá da célula conseguir abrir melhor para a glicose entrar, porque o diabetes, ele é justamente isso, do tipo 2, é a concentração de muito açúcar no sangue, né? Porque não consegue distribuir esse açúcar para as células. Tem essa dificuldade, seja por uma deficiência de produção de insulina lá no pâncreas mesmo, ou por uma resistência dessa insulina que já está muito grave, tá? Então, o picolinato de cromo, ele age diretamente nisso, melhorando a resistência à insulina. E a resistência à insulina vamos dizer, vem ao longo do tempo, né? Você mora com seus pais, aí seus pais têm um tipo de alimentação, aí você se muda, você tem outro tipo de alimentação, até você se dar conta de que a resistência à insulina é agravante para você. Às vezes você tá lá com 40, 30, 50 anos e não se atenta que precisa cuidar para não ingerir tanto carboidrato, tanto açúcar, né? Já chega Isso. no consultório com um diagnóstico de diabetes do tipo 2, que é o Mas fim eu da não como consequência da açúcar. resistência à insulina. Mas eu quase Mas não eu não como como açúcar. Quase não como. Eu faço um lanche leve, Nutri. Eu só como tapioca à noite. É lanchinho. É como uns 2 pães, com muita manteiga. Aí quando vai ver o Tem lanche que é buffet. super leve, assim, não tá nada leve aí. A A Maria, carga glicêmica tá a bem Maria alta. Cajado perguntou se vai ficar gravada a live. A primeira parte, eu acredito que a gente perdeu, né, Alberto? Porque o meu celular Foi. descarregou. Mas a Perdeu, segunda né? parte, vamos A tentar gente deixar vai gravado. conseguir deixar aqui, mas não tem problema, que live é assim mesmo. Qualquer É, coisa a assim gente mesmo. faz outra live e tamo aí. E, O gente, é a conteúdo vai primeira ficando de aqui muitas. disponível. Sim, 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 sim. Primeira de E muitas, né? vamos fazendo as lives e assim mesmo, mas não tem nenhum problema. Aqui no meu Instagram, eu sempre trato sobre esses assuntos, sobre resistência à insulina, sobre emagrecimento, tem muito conteúdo já lá disponível, tá bom? Depois entre aqui no feed, já me segue aí você que é seguidor da oficial TFit, já me segue também para ir acompanhando esse conteúdo aqui comigo no Instagram, tá? Então a gente realmente precisa ter esse cuidado com o tratamento da resistência à insulina, porque ela é silenciosa, como você mesmo mencionou. Você não vai ter um sintoma muito claro. Isso só consegue olhar lá no exame laboratorial, principalmente nos estágios iniciais, quando a insulina está começando a subir. A glicose, muita gente faz assim, eu vou fazer só glicemia em jejum. Aí chega lá no laboratório,
A glicemia está normal, ótimo, graças a Deus. Não, Mas tem quanto de problema. insulina o teu metabolismo está, o teu pâncreas está produzindo para conseguir baixar esse açúcar no sangue? Quanto de insulina? Quando vai ver lá o índice de Roma e o índice beta, né, que é a quantidade de trabalho pancreático, Alberto, já estou te seguindo em todas as plataformas. Muito bem. Muito obrigado. Acompanha lá. Quando você faz o exame, verifica, vai ver o quanto que o pâncreas tem trabalhado. Quanto que essa resistência à insulina está muito expressiva já. O pâncreas já está sobrecarregado. Né? Mas isso realmente só determinando com avaliação clínica. E o nutricionista pode sim prescrever exame e conduzir o tratamento para a melhora da resistência à insulina, tá? Tá certo. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Beber uma Vamos aguinha lá. aqui. Se hidratem. E a água, né? A água não pode faltar. Nunca, nunca, nunca. Ainda mais quando se usa algum suplemento que melhora a retenção de líquido, né? Porque ele ajuda a eliminar. Ele aumenta um pouquinho da diurese. Você tem que beber mais água para ajudar nessa eliminação da retenção de líquido. Então já anota essa dica aí. Nós conversamos ali sobre a fome, né? Que um dos fatores que mais interfere na dieta é a fome. E alimentos que ajudam a saciar essa fome, quais são? Quais são eles? Eu já falei aqui com vocês sobre uma dieta que precisa ter um pouco mais de proteína. Ela consegue passar mais tempo no estômago. Quando nós comemos proteína, esses aminoácidos sinalizam lá a nível intestinal a liberação de alguns hormônios importantes que vão manter, por exemplo, a colecistoquinina, ela vai manter esse alimento mais tempo lá no estômago. Se você faz uma refeição somente com carboidrato simples, logo em 15 minutos você vai estar com fome. Quer ver? Lembra? Se você come meio pacote de biscoito, água e sal, 15 minutos depois, 30 minutos, você vai estar com fome. Come 2 ovos cozidos. Você vai passar muito mais tempo saciado. Você realmente vai ter uma saciedade muito mais expressiva. Porque a proteína ela consegue passar mais tempo no estômago, assim como as gorduras de qualidade também. Então, todo alimento que contém gordura, como por exemplo o abacate, o azeite de oliva, o coco, as oleaginosas, elas têm uma capacidade sacietógena. Você consegue ter mais saciedade porque demora mais tempo no estômago. Até uma estratégia que eu uso também no consultório é colocar um pouquinho mais de gordura saudável antes de dormir, para que você não tenha essa vontade avassaladora de atacar a geladeira de madrugada, porque a própria gordura ela vai melhorar a questão com a saciedade, tá? Então, realmente tem que usar dessas estratégias, desses alimentos, alimento e comida de verdade. Quanto mais alimento industrializado, quanto mais alimento ultraprocessado tem na tua dieta, mais vai ser prejudicial para o teu metabolismo e para a tua regulação do eixo fome e saciedade também. Então, coma comida de verdade. Um alimento que tem mais fibra é um alimento que vai durar mais tempo para digerir. Porque a fibra ela não é nem digerida a nível intestinal, na verdade, para você ter ideia. Mas quando a fibra está lá no estômago, ela também demora. Quando você come um arroz integral, quando você come um macarrão integral, quando você come um pão artesanal integral, quando você come mais sementes, por exemplo, faz uma salada, coloca uma semente de chia, coloca um gergelim, né? Coloca linhaça na própria salada. O próprio psyllium também, que é uma fibra não fermentável, que ajuda muito no processo de digestão. Você vai ter mais saciedade. Né? É importante que você tenha um consumo de fibra, de proteína e de gordura de qualidade, para que você tenha mais saciedade e consiga realmente se manter na tua dieta para emagrecimento
e não fique atacando a geladeira. Além do consumo de fibra influenciar na microbiota intestinal também, que realmente vai favorecer o próprio eixo de fome e saciedade. Perguntaram aqui, alguma restrição para quem faz uso do T-Fit? Alimentar? Oi? Alguma restrição alimentar? Alguma restrição alimentar? Não. Não temos nenhuma restrição alimentar. Tá? Pode utilizar tomate fit junto com qualquer tipo de alimentação, bem tranquilo. Até porque é uma suplementação, né? Um coadjuvante no emagrecimento. Exatamente. Não vai ter influência, não. Você Nenhuma. pode sim consumir, não ter alguma contraindicação alimentar enquanto está tomando esse suplemento. Agora, em relação à contraindicação do produto, a gente orienta lactantes, gestantes, menores de 19 anos, mas alimentação não nenhuma. Exatamente. Né? Gestante não pode tomar alguns chás, né? Que são específicos, realmente não podem. A questão com a nutrição materno-infantil, realmente, tem alguns aspectos que precisam ser abordados e realmente suplementação para quem é gestante tem que ser prescrita por um nutricionista, né? Por um nutricionista materno-infantil, tá? Que cuida de gestante para que seja bem preciso essa prescrição. Então, tem realmente essa contraindicação para gestantes, né? Mas não que a alimentação, algum alimento, vai diminuir a efetividade ou vai interferir nesse ponto. Só se você ficar comendo muita besteira por aí. Aí realmente não vai contribuir com o teu processo de emagrecimento de jeito. Vai botar a culpa no T-Fit. Como é que aquele suplemento não me emagreceu? Exatamente. Muito. Não, hipertensão também, diabéticos, Maria, não tem nenhuma contraindicação. Diabéticos, até muito importante diabéticos tomar T-Fit, tá? Muito importantes. Porque o T-Fit, ele também ajuda na prevenção de síndromes metabólicas, né? Sim, exatamente. Depois eu vou estar falando certinho sobre ele. Controle da pressão, que a gente tem que ter um pouco de cuidado com os ativos que podem te deixar mais... Que principalmente, por exemplo, principalmente o ponto é do diurético, porque quem toma uma medicação, só esclarecendo desse ponto, quem toma medicamento que promove a diurese, se você toma muitos suplementos alimentares que promovem a diurese, você acaba tendo desidratação e isso não contribui para o controle da pressão arterial. Então tem que ter esse cuidado com quem é hipertenso, não pode sair tomando diurético por aí, tá bom? Tô falando de suplementação geral mesmo. Tá? Eu tô falando desse ponto porque quem é hipertenso não pode sair tomando 1 litro, 2 litros de chá de cavalinha por dia, por exemplo. Não existe. Até muitas pessoas perguntam, clientes, por conta do café verde, né? Ele tem uma pequena padronização com cafeína. Então, é baixíssima. É bem baixinha. Existem suplementos no mercado com uma quantidade exorbitante de cafeína, né? Então, 450 ou mais até. Mas o T-Fit a gente orienta que é uma quantidade muito mínima. Não vai ter essa influência. Então, fiquem tranquilos. Isso. Alberto, em relação à nutrição atrelada com a atividade física, a nutrição clínica com a atividade física. Pronto, a importância disso. A gente tem que realmente atrelar a nutrição com o trabalho com um profissional de educação física, porque otimiza muito o resultado de emagrecimento. Não é pouco, não, muito. Principalmente por conta do próprio metabolismo de gordura. Você acaba conseguindo oxidar a gordura com muito mais eficácia, porque o treinamento ele exige do metabolismo de gordura, né? Você acaba gastando também gordura no próprio treinamento. E não somente no treinamento, mas na atividade metabólica depois desse treinamento. Quando você vai para academia, você não tem um gasto energético somente naquele horário. Você tem um gasto energético também pós-treinamento. A tua atividade metabólica melhora muito, tá?
além da nutrição com atividade física, contribuir para a manutenção da tua massa muscular enquanto você emagrece, que é um dos pontos principais do emagrecimento avançado. Não é que você perca peso, a gente não quer somente isso. Quero que você reduza o percentual de gordura, mas que mantenha a tua qualidade de vida, mantendo tua massa muscular. E a atividade física é o único recurso que realmente vai estimular a hipertrofia muscular. É o único recurso que você tem para lesar essa musculatura, né? Principalmente um exercício físico resistido, com carga, como por exemplo a musculação, que vai estimular essa síntese proteico-muscular para que você tenha uma reabilitação tecidual e mantenha a tua massa muscular ou até ganhe massa muscular enquanto emagrece, tá? Então a atividade física é fundamental. Ela é extremamente importante para que você consiga oxidar a gordura melhor e mantenha a tua massa muscular. É fundamental mesmo. O Alves perguntou se eu posso tomar com outro suplemento o Tefit. Se ele pode estar tomando com outra suplementação. Sim, ó, por exemplo, whey protein, creatina, né, ômega 3, coenzima Q10, ácido alfa-lipóico, enfim. Você pode associar, né, principalmente com esses suplementos alimentares mesmo. Suplemento de proteína, colágeno, creatina, glutamina, não tem nenhum problema. Não vai ter interferência da ação desses ativos no próprio metabolismo. Tá? Então é tranquilo. Em questão à saúde mitocondrial, ela está atrelada à perca de peso? Você já tinha falado antes, né? Eu até comentei disso, né? Então a saúde mitocondrial é desse ponto. Quando você otimiza o metabolismo da mitocôndria, você consegue oxidar a gordura bem mais, né? Você consegue ter uma eficácia da transformação ali do teu tecido marrom, ou do teu tecido branco, na verdade, em marrom, para que esse tecido de gordura ele seja metabolicamente mais ativo e ele gaste mais caloria. Ele mesmo tenha uma demanda energética e consiga eliminar a gordura com mais eficácia. Então, tratar a saúde mitocondrial é extremamente importante. Tem muitos nutrientes específicos para isso, tá? Que são traçados por mim também dentro do consultório em prescrições para que a saúde mitocondrial melhore. A Maria está perguntando, Alberto, ali, poderia falar sobre o probiótico na hora que você falou, a live travou. A live travou. Ela queria saber mais sobre o probiótico. Claro, vamos lá. Probiótico. O que é o probiótico? O probiótico é um grupo de bactérias benéficas. O nosso intestino ele tem uma microbiota intestinal. Nós temos vários micro-organismos que habitam ali o nosso intestino. Vários mesmo. Sejam eles patogênicos, ruins, prejudiciais para a nossa saúde, sejam eles benéficos. O probiótico são bactérias gram-positivas que tem uma parede, né, uma parede dessa bactéria tem algumas substâncias benéficas também para o nosso intestino e que vão favorecer a homeostase intestinal, o equilíbrio da permeabilidade do intestino. Porque o nosso intestino ele é seletivo daquilo que entra para a corrente sanguínea e daquilo que não entra, tá? Não é assim não, o intestino não é bagunçado assim não. Você realmente tem que... como ele é uma barreira imunológica também, né? Ele tem essa superfície de contato, você tem que realmente ter uma melhor permeabilidade. O uso de probiótico é para reestruturar essa microbiota intestinal e reestabelecer a saúde intestinal, para que essa barreira seja mais eficaz e tenha uma melhor produção de muco, que tem imunoglobulina A, que vai melhorar a tua resposta imunológica, diminui a inflamação a nível intestinal, que repercute também na tua inflamação sistêmica, né, em várias doenças inflamatórias. Quem tem dermatite atópica, quem tem psoríase, quem tem lúpus, quem tem alguma doença de cunho inflamatório, artrite reumatoide, tratar o intestino e o uso do probiótico, com quem tem esteatose hepática, por exemplo, né? Tem vários estudos hoje correlacionando a nossa microbiota intestinal
com a nossa saúde metabólica no geral. Então, o uso do probiótico é justamente para isso, para melhorar o intestino, que vai repercutir em vários quadros de saúde mesmo, e de forma individualizada, porque a gente consegue, dentro da manipulação também, colocar a quantidade específica. É Lactobacillus gasteris, é Enteris, é acidófilos, enfim, infantes, tem várias cepas de bactérias benéficas que a gente consegue colocar 1, 2 bilhões, vai modulando de acordo com a individualidade do paciente. Ótimo. O E Cláudio perguntou se pode tomar o T-Fit junto com o Whey Protein. Os dois juntos. sim, não teria um problema não. Não teria problema. Mas eu geralmente gosto que dê um pouquinho de distância entre a refeição, para que a absorção a nível intestinal seja melhor. Essa não haja uma competição de absorção. Então seria interessante não tomar logo junto, tá? Dá um intervalinho, ao menos de uns 15 a 30 minutos, A para que a gente estratégia orienta realmente funcione, né? até a orientação conforme a refeição também, né? Alimentação. Meia hora antes do café, meia hora antes ou depois. Um Até porque, intervalo sabe por para. que eu também cuido desse ponto? Porque eu não gosto que tome água logo depois que você faz uma refeição também. Porque atrapalha o processo digestivo, principalmente de digestão de proteína a nível intestinal. As enzimas, as proteases, elas só são ativadas no meio ácido. Então não pode beber muita água para basificar esse ácido clorídrico. Então você come, aí você espera um pouco para tomar o suplemento, porque senão você vai beber água junto. Tá? Então não é interessante, ao menos desse ponto. Mas é só uma estratégia mesmo. Não que não possa de jeito nenhum. Um dia Aham. que tiver muito corrido, toma o whey com o T-Fit e foi. Ótimo. A Robert Vani perguntou se ela pode trocar a janta pelo suplemento, já que ela quer perder peso. Sim, isso é muito interessante. Vamos lá. Trocar o jantar por um suplemento, e muita gente faz isso pelos famosos shakes emagrecedores, não é uma estratégia muito interessante. Vai depender da composição desse suplemento. A nutrição, ela realmente tem essa questão como depende. Depende do suplemento. Por quê? Se você consumir um alimento que ele é um shake emagrecedor, que ele tem maltodextrina, que ele tem gordura vegetal, que ele tem gordura vegetal de adição, não é interessante, porque a própria gordura desses suplementos é uma gordura mais pró-inflamatória, e a maltodextrina também é um suplemento, é um carboidrato refinado que estimula muito a insulina. Então, pelo contrário, não vai estar ajudando você a emagrecer, vai estar estimulando mais a insulina. Se você, por exemplo, faz uma vitamina de fruta com um suplemento proteico, como o whey protein, aí sim a gente consegue substituir uma refeição que seria uma salada com frango, né? Ou com uma proteína, com ovos, enfim, por uma vitamina proteica. Porque você está incluindo alimento natural, que é a própria fruta, e uma proteína de alto valor biológico, que é o whey protein, que também melhora a saciedade. Aí sim, você não está substituindo por shake emagrecedor. Você está substituindo por uma refeição que não é uma salada ou uma refeição tradicional, prato de refeição, mas por uma vitamina que tem um perfil alimentar com fitoquímico. A gente pode colocar cacau, pode colocar fibra nessa vitamina também, como aveia, como a própria chia, linhaça, o próprio psyllium, para que melhore o perfil glicêmico dessa vitamina, e aí você consegue substituir. Mas não é interessante trocar jantar por shake emagrecedor mesmo, não é interessante. É interessante que você tenha uma refeição, né, que você consuma ou uma refeição mesmo de salada, ou que você substitua essa refeição por algo que seja parecido com café da manhã, por exemplo, ovos com aveia, né? Dá para fazer uma farofinha de ovos com aveia, né? Você consegue fazer uma panqueca de aveia, por exemplo, tem receita aqui no feed que vocês podem fazer, no meu feed, enfim, que dá para deixar esse jantar com mais cara de lanche do que somente uma refeição como uma salada, por exemplo. Até pode tomar o T-Fit depois da refeição, né? Só que utilizar o T-Fit e não jantar não é o Não indicado. existe isso. Não existe isso. Você tem que se alimentar bem.
E aí vai contribuir, o suplemento vai atribuir, né, um benefício, tá? E como o Aragão está comentando aqui, suplementos são apenas um acréscimo. E é exatamente Isso isso. A mesmo. tua alimentação ela não deve ser baseada em suplementação. A alimentação é o principal, com alimento e comida de verdade. A suplementação entra como um recurso, até de praticidade da própria dieta. Porque tem muita gente que tem uma vida corrida e não consegue, de manhã, enfim, colocar filho para a escola, blá, blá, blá. Né? Tem muita coisa para resolver. E em vez de você parar para fazer uma refeição muito trabalhosa, você pode sim tomar uma vitamina proteica de abacate, riquíssima em gordura monoinsaturada, com fibra, com beta-glucana, com whey protein, que é um whey protein de qualidade, para você ter uma refeição e não ficar sem comer. Que não é interessante também ficar absolutamente sem comer. Mas o suplemento entra nesse ponto aí como uma estratégia de praticidade também, tá? Não tenho nada contra suplementos. Ele só deve ser usado na hora certa, Forma para a pessoa correta. certa, em determinado momento. Diversos clientes, eu, por exemplo, acordo de manhã, tomo café, deixo um tempinho, já tomo o Tefit, já vou levo o bebê na escolinha, já tomo o Tefit. E isso me ajuda muito durante o treino também. Sim, sim. Dá uma, Dá um gás, né? dá um gás. Mas Então, mas nunca otimiza esquecer o do metabolismo. cafezinho, né? A alimentação certinha para suprir todas as necessidades do organismo, né? Exatamente. Sempre tem que ter. Principalmente quem treina tem que pensar numa estratégia. Né? Pro treino, a alimentação, ela tem que dar esse aporte para o treinamento. Porque não adianta você não comer e treinar, você não vai ter um rendimento. Quando eu gosto, mas é mais o educador físico que orienta desse ponto, mas às vezes um treininho leve, algo assim, que uma caminhada, uma corrida, um aeróbicozinho leve, você consegue fazer pela manhã. Isso estimula até a biogênese mitocondrial, em jejum. Verdade. Né? Mas não que você vá para a academia fazer um treino extremamente extenuante, com carga, sem comer nada. O teu treino não vai render. Só tomando suplemento. Não vai render. Você não vai ter desempenho. E para você emagrecer, você tem que ter desempenho no treinamento. Realmente. Perguntaram aqui se é comprovado que o suplemento T-Fit age na gordura visceral. Sim, sim. Olha só. A gordura visceral é uma gordura que fica lá entre os intestinos. É uma gordura pró-inflamatória, tá? O que realmente baixa, o que baixa a gordura visceral? O controle glicêmico da tua dieta. A quantidade de carboidrato e de gordura ruim também que você consome, tá? O acúmulo de gordura visceral também é expresso maior quando você tem estímulo estressante. O próprio cortisol, que é um hormônio do estresse, ele vai estimular mais acúmulo de gordura visceral. A dieta faz isso, ela reduz a gordura visceral até porque ela é mais fácil de quebrar. A lipólise dela é mais fácil de quebrar. Acontece de maneira mais eficaz pelas vias das catecolaminas. Enfim, ela tem uma sinalização melhor de quebra. Ela consegue ser eliminada primeiro. Como é que um suplemento ele melhora a gordura visceral? Agindo justamente nisso, na melhora da termogênese. Você tem um gasto metabólico um pouco mais alto do que quando você não usa um suplemento. Tá? E isso sim repercute na tua gordura visceral. Tá? E esses ativos, como por exemplo, o próprio café verde, ele tem influência nessa gordura visceral também. Tá bom? Então vai ajudar. Isso E o citrocinenses também, hein? sim, Que é o a grande ponto. citrocinensis e nós temos a citrus aurantium também, né? Aurante, exatamente. Que Por ajuda conta nessa oxidação de gordura na região visceral, tá? isso. Que O até a extrato da laranja antocionina podre. C3G, muitos de vocês devem conhecer, o Alberto conhece o próprio Morosil, né? Com o nome Exatamente. comercial. O nosso, ele tem a antocionina C3G e também tem a Citrus aurantium, que é a laranja amarga. E nós padronizamos ele com a sinefrina, numa quantidade certa para ocorrer a termogênese no organismo, né? Sim. Então, a gente age
tanto na diferenciação, na inibição das enzimas lipogênicas ali de uma célula marrom para uma célula branca. Branca. E nós também agimos na termogênese no tecido adiposo. Então, Isso é muito esclarecido. Isso é muito esclarecido. Tomar o suplemento sozinho vai resolver a tua gordura visceral? Não. Mas se você atrelar a tua estratégia da dieta com a suplementação, vai melhorar muito. Vai melhorar muito mesmo. Isso, fora o café Principalmente verde, de redução ali da circunferência do abdômen. Que muita gente quer ter o abdômen mais chapado, né? Modula a microbiota para diminuir também a distensão abdominal por causa dos gases. E redução também da própria gordura visceral. Com a suplementação, reduz essa circunferência da cintura. Nós ainda não começamos a postar no Insta do Tefit, mas nós já temos bastante do início agora para o final da dieta, principalmente dessa gordura aqui de cima, a fina, é impressionante. Diminui a circunferência de abdômen aqui, e de cintura. Isso. Assim, essa parte aqui, ó, da barriga, tá tendo muito resultado. E a gente consegue ter esses dados, sabe? No próprio exame de bioimpedância. Ele quantifica o teu nível de gordura visceral, tá? Quando você vai num primeiro atendimento, eu sempre friso sobre isso. Olha, tua gordura visceral que é mais metabolicamente é mais complicada, né? Você tem uma gordura visceral nesse nível. Aí quando volta para o atendimento, por isso que é importante voltar para o retorno, continuar o tratamento, consigo determinar. Olha, o teu nível de gordura visceral estava aqui, estava em 10. Hoje está em 7. Então já vem oxidando bastante gordura visceral. E que é a primeira que realmente reduz, né? Ela realmente tem uma sensibilidade melhor. Verdade. Em relação à suplementação, a gente já está falando sobre isso, mas agora focando nisso. A suplementação, ela ajuda no emagrecimento? É exatamente isso. É de tudo isso que a gente já falou aqui na live, né? Nossa, já tem 1h34 que a gente está aqui conversando. O suplemento, ele vai contribuir quando ele está junto com a própria restrição calórica. Se a suplementação ela estiver dentro desse cálculo de caloria, vai ajudar, sim, no emagrecimento. Como? Como, por exemplo, o whey protein ou a proteína vegana, né? Eles vão te manter mais saciado, além de te dar o aporte nutricional de proteína que você precisa para a manutenção da tua massa muscular. Quando você tem mais massa muscular, você consegue oxidar gordura melhor, porque o músculo faz isso, ele oxida a gordura bem. Além de manter você mais saciado e saciada. Né? Você toma o suplemento, por exemplo, de proteína, às vezes até se torna um lanche um pouco prático. Né? Você está na correria do dia, dilui ali o whey protein com a água, né? Faz o shakezinho rapidinho, toma. Vai segurar a tua fome, porque é um alimento proteico. E alimento proteico demora mais tempo para digerir e você se sente mais satisfeito. Então, o benefício da saciedade e também do próprio aporte muscular. Aí vai favorecer o emagrecimento estando dentro desse cálculo de caloria também, tá? O Jonathan perguntou qual estratégia você indicaria para queima utilizando o Tefit? Primeiro, uma estratégia para emagrecimento que realmente funciona muito, posso falar pela prática clínica de consultório, uma estratégia mais low carb mesmo. Quem precisa emagrecer, e óbvio, a estratégia low carb no controle de caloria. Não adianta fazer uma estratégia low carb com a caloria da dieta em 3.000 calorias. Você consegue fazer uma dieta low carb, mesmo que ela tenha, porque low é pouco carboidrato. Mesmo que ela tenha pouco carboidrato, muito calórica, tá? Muita gente não tem essa ideia. Mas se você fizer uma dieta low carb, ela ajuda na oxidação de gordura com certeza. Aí atrela essa estratégia com a utilização do suplemento, como por exemplo o Tefit, que vai otimizar. Né? E praticar atividade física, que é o importante. É a dieta, o treino, um bom descanso, um bom sono, modular o sono também, e a suplementação. Aí vai funcionar. Que ótimo. Então tá. Muito bom. Essa foi a última pergunta, Alberto.
Olha, Esse- chegamos ao fim da nossa live Chegamos de ao hoje. fim, gente. Foi uma live sensacional, né? A gente falou sobre suplementação. Agora a gente vai. Vamos abrir um tempinho aqui para eles fazerem as perguntinhas, Alberto? Sim, 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 sim. Ó, o Alves está perguntando se pode tomar junto com a sibutramina. Olha, essa questão com a medicação é mais indicado que um médico, né, ele consiga te dar um feedback melhor da interação da suplementação com a medicação, né? Porque tem alguns ativos que realmente, ou alguns nutrientes que têm interação farmacológica com alguns nutrientes, essa interação nutriente-fármaco. E aí o médico ele consegue te dar um parecer melhor, tá? Com o uso da sibutramina. Mas com alimentação, não, é muito tranquilo. Da dieta você consegue tomar o T-Fit fazendo a tua alimentação e os alimentos não vão ter intercorrência nesse funcionamento. Suplemento T-Fit combina com dieta intermitente? Sim, a dieta intermitente, que é justamente esse ciclo e a periodização da dieta, funciona muito bem. Por que que a gente usa da intermitência no próprio consultório? Eu mesmo uso disso como recurso para tirar o paciente do efeito platô. Porque chega um momento que o corpo se acostuma, né? Ele se acostuma com o gasto energético que ele tem, com a própria caloria da dieta. E fazer essa intermitência de caloria também da dieta e do ciclo de carboidrato que tem na dieta, hoje você come 1.300 calorias. No dia que você não treina, dá para reduzir um pouquinho mais a caloria. Você fica em intermitência de caloria. Isso gera um impacto metabólico, te tira do efeito platô, né? Otimiza a oxidação de gordura e a conversão também do tecido branco em tecido marrom. Então, dá para atrelar, sim, a estratégia de suplementação como o T-Fit, né, que tem esses 3 ativos que são comprovadamente eficazes para o emagrecimento. E você tem um resultado bom da dieta com a suplementação. Dá sim para fazer a intermitência de caloria e das próprias dietas, dessa alteração, alternância de dieta com um suplemento e vai funcionar. Então, eu vou estar dando uma faladinha do T-Fit. Acredito que tem muita gente que segue o Alberto, né? Viu os stories dele recebendo. Mas sempre fica uma dúvida de como que o produto funciona, como que é o efeito dele no organismo. Eu sempre uso essa frase, que o T-Fit, ele é revolucionário no mercado do emagrecimento, né? Porque o T-Fit, ele juntou picolinato de cromo, café verde e um blend de citros, que nós chamamos, né? Que a gente chama de Mora Orange. Até tem na própria embalagem, tem aqui o nosso selo. Nós somos a única empresa que usa esse ativo num produto. E esse é um blend que utiliza a Citrus aurantium e a laranja moro, que também é a laranja sanguínea, que ela não é cultivada no Brasil, ela é cultivada em outros países, em determinadas regiões, onde ela é uma laranja bem vermelha, ela é linda, é uma laranja sanguínea. E dentro dela tem uma quantidade muito grande de antocianina Antocianinas. C3G, né? Que é Sim, uma antocianina diferente, né, Alberto? A exatamente. gente chama de cianidina 3-glicosídica, que ela age diretamente inibindo algumas enzimas lipogênicas, que essas enzimas lipogênicas, elas agem na diferenciação de uma célula marrom. O Alberto que sabe certinho explicar, né, mas eu tô dando um spoiler. Mas é uma célula marrom para uma célula branca. Então, fazendo essa inibição, você diminui o tamanho da célula branca, porque estimula o organismo fazer a queima daquela gordura que está ali dentro. E existe estudos científicos falando da antocianina C3G, cianidina 3-glicosídicas, diminuindo de 25 a 50% da gordura visceral. Isso é muito bom para o metabolismo, é muito bom. Muito maravilhoso. É Maravilhoso. maravilhoso. Então, mas o T-Fit ele tem um diferencial. Ele tem a Citrus aurantium,
que é a laranja amarga. E na laranja amarga nós conseguimos padronizar a sinefrina. A Oh, sinefrina que ela bom. já tem uma ação mais termogênica, uma Sim, ação em receptores, né? Enquanto a antocianina age em enzimas e também tem uma relação com a resistência à insulina, a antocianina C3G, bem importante. Nós temos a sinefrina, agindo diretamente em receptores beta-3 adrenérgicos lá no tecido adiposo, ativando a lipólise, ativando a queima de calorias. exatamente. Então E é um ajuda muito. compilado. Aí entra a atividade física, isso aí. Porque não adianta só fazer lipólise. Essa gordura tem que ser usada como fonte de energia. Então, tem que treinar. Tem que fazer atividade física. Eu oriento muito, gente, toma antes do treino, nem que precise fazer uma É isso caminhada, mesmo. né? Dá uma otimizada no resultado. É muito Isso. bom. Isso. E nós temos também o café verde e o picolinato de cromo. Picolinato de cromo em alta dosagem. Uma dosagem muito, muito, muito significante para a relação que o Alberto explicou sobre a resistência à insulina, né? Aquela vontade exorbitante de comer um doce, um carboidrato. E a gente já tem estudos científicos mostrando a redução, a miligramagem de 200 a 300 miligramas da utilização desse blend dá efeito. Então, o nosso ele tem de 150 miligramas cada cápsula, né? Utilizando 2 cápsulas ao dia, que dá um total de 300 miligramas só do blender Moro Orange. O blend Moro Orange, fora os outros ativos, que dá um total de 500 miligramas a cápsula, 2 vezes ao dia. Então, é um produto maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E, Alberto, você receitaria o Tefit? Sim, claro. Claro, Que óbvio. ótimo. Receitaria sim. Tem uma eficácia científica muito já estabelecida, né? Desses ativos que compõem o TFIT. Né? Quando você tem um suplemento. Porque a gente tem que saber diferenciar o que é um suplemento bom do que um suplemento que não tem efeito, que ele é só placebo. Ele é só dinheiro jogado fora. Mas os Verdade. ativos que contém, quando eu recebi, você viu quando eu abri a caixa, né, nos stories, eu disse, deixa eu dar uma olhada aqui nos ativos, aí eu já fui, olha, tem citrucinenses, ele é muito bom para isso, para isso, para isso. Já fui dizendo até os efeitos para vocês logo quando eu abri a caixa. Né? É, Então é um suplemento que eu sim recomendaria o uso, e porque eu sei que vai me ajudar nesse respaldo com o próprio tratamento de emagrecimento, né? verdade. Nossa, muito bom a nossa live, Alberto. Fiquei muito feliz em te ver, em te Oh, eu conhecer. também. Né? O marketing entrou em contato, nós enviamos o Tefit para você conhecer. E nós estamos aqui hoje nessa live, acredito que será uma de muitas, né? Sim, Vai eu ser um espero. Eu tô prazer. aqui, eu tô à disposição. E um Só dia, fazer o quem sabe, convite. nos veremos pessoalmente, né? Não Daqui a pouco, é? daqui a Olha, pouco nós estamos aí no Maranhão também. Aí oh, eu espero. a Vai gente ser marca um maravilhoso. café. Venho no período do São João, agora sim, ó, pertinho de junho, que é super folclórico, assim. Olha É que legal. maravilhosa a cultura aqui nesse período. Vai ser um prazer te receber aqui. Gente, muito obrigada a todos que participaram, a todos que acompanharam a gente durante essa live. Tá? A Fabiana está perguntando se ele é bom para tirar a vontade de comer doces, Alberto. Sim, ajuda por conta do controle da resistência à insulina também. Porque esse mecanismo, quando você tem uma concentração de glicose muito acentuada na corrente sanguínea, que a insulina que distribui esse açúcar para o sangue não consegue agir, você acaba tendo mais vontade de comer doce porque as suas células não estão recebendo a quantidade de glicose suficiente para o metabolismo. E acontece justamente essa vontade de comer mais doce. E o picolinato de cromo, ele tem ação nessa via. Você consegue ter uma melhora da resistência à insulina e com a insulina, ela age de maneira mais eficaz, essas células recebem mais carboidrato e, consequentemente, você não tem tanta vontade de comer doce, não tem esse mecanismo de ação. Isso aí. Tens mais algo a falar? Eu só queria agradecer vocês mesmo por
por esse momento, né? Eu sempre gosto de comentar, de conversar, de trazer esse conteúdo de nutrição, de pautar sobre isso, porque é extremamente importante que vocês entendam que realmente a obesidade é um tratamento clínico e o sobrepeso também. Se vocês olharem com essa perspectiva, assim como o tratamento de outras doenças metabólicas, vocês vão conseguir aderir mais ao tratamento nutricional, não só pela questão estética, mas pela tua questão de saúde e qualidade de vida. Sempre visem a sua melhora da qualidade de vida e reduzir o percentual de gordura. Vai ajudar muito nisso. Com certeza, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência de vocês, por estarem aqui comigo. Pronto, voltou. Por estarem aqui comigo nesse momento, tá? Abração. Foi um prazer. Estou à disposição, viu, Tefit? Pode deixar. A Elfar, o Defit, nós estamos em pesquisa aqui para lançarmos outros produtos. Não vamos ficar... No momento nós temos o Defit, a Elfar, né, que faz o Defit. E nós já estamos também, já está chegando aí no Maranhão, em outros estados também, um outro produto que também eu falo que veio para revolucionar o mercado da imunidade, que é o Oh, Temune, que bom! tá? Show de Temune bola! nós vamos ter curcumina, própolis, gengibre, vitamina C, zinco, ativos maravilhosos. Que bom, maravilha! Ó, novidade aí vindo para vocês. Novidade, gente, tecnologias Mandem logo! diferentes. Tecnologias diferentes, tá? Algo assim. Já entrega, já podem mandar que eu experimento também. Sempre bom. Com certeza. Com certeza. Ó, gente, tudo que a nossa nação brasileira estava precisando devido à obesidade que está crescendo a cada dia. Gratidão pela vida desses maravilhosos pesquisadores com essa maravilha. Que Nossa, que ótimo. Olha bom. que feedback bom. Muito Maravilha, muito obrigada, obrigado. gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Alberto. De nada. Hum, Estou à A gente... disposição. Tá bom, então. Prazer. Prazer, muito bom. Me sigam lá nas redes sociais, Alberto Prata Nutri. Pessoal, sigam esse Me profissional sigam lá e maravilhoso. sigam o Oficial Tefit também. Quem me segue aqui no Instagram já segue o Oficial Tefit. Pronto, É isso aí. sempre tem conteúdo fresquinho para vocês lá no Instagram. Quer Tá? deixar uma frase de motivação para o pessoal que está nos assistindo? Quero sim. Você é o protagonista do teu processo de emagrecimento. Não sou eu nutricionista, não é o suplemento, é você. Quando você decide mudar de vida, você tem as rédeas do teu emagrecimento nas mãos. Você consegue realmente ter mudança e vai colher os frutos desse teu investimento, tanto de treinamento, quanto de dieta, quanto de suplementação, você vai ter com certeza resultados, tá bom? Então seja o protagonista disso. É você que tem que ir lá e se dedicar, porque nada na vida realmente é dado de mão beijada, é fácil. Seja o protagonista disso. Tome a decisão, não é para depois de amanhã, não é mais para frente, não. É agora. Faça hoje, faça o que está dentro do possível, que você vai conseguir ter resultado, tá bom? Não tenho mais o que falar, né, gente? Só tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. De nada. Beijo, Tchau, tchau. gente. Até a próxima. Tchau, Salva a querido. live. Pode deixar. Tchau. Tchau. Encerrar agora.